Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar aqui. Quando o pastor Anderson falou sobre não ter a parte, mas jurava que não era eu. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor é o centro deste lugar. A partir do momento que nós oramos e consagramos este ambiente para o Senhor, este ambiente passou a pertencer ao Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? E o Senhor está feliz contigo? Eu senti que esse amém já foi um tanto quanto. É, o primeiro amém saiu, amém, o segundo saiu. Eu estou desconfiado que o Senhor, ele pode ficar mais feliz conosco diante daquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 36. Glória a Deus. Diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Pode se assentar, glorificando o nome do nosso Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom. Amados, eu gostaria de ministrar nesta tarde sobre resiliência da Igreja Apostólica. A resiliência da Igreja Apostólica. Então, quero que você abra o seu coração, por favor, como o pastor Anderson disse, não durma. Se você vê que o seu irmão está dormindo, dá uma chacoalhada nele aí, não deixa ele dormir. O que é resiliência? Amados, a definição da palavra resiliência, ela vai nos dizer que resiliência é a capacidade humana, depois de passar por pressões ou tribulações, voltar ao estado original. Depois de passar por pressões ou tribulações, voltar ao estado original. Na engenharia, o termo é utilizado para um material que, depois de sofrer um forte impacto, ele não sofre deformações, ele não trava, ele não contém danos. Na psicologia, o termo resiliência, ele é destinado a uma pessoa depois de passar pelo sofrimento ou por uma experiência traumática. Ela consegue fazer desta experiência ruim um motivo para ela continuar seguindo em frente e aprendendo com essas experiências traumáticas. Na guerra, o termo resiliência, ele retrata um grupo que sofreu um bombardeio ou teve perdas, mas que conseguiu fazer daquela experiência uma fonte de uma nova estratégia para a guerra. Isto é resiliência.
Já no cristianismo, no reino de Deus, resiliência é a capacidade que não é humana, mas espiritual. Resiliência é uma capacidade dada pelo Espírito Santo àqueles que servem a Deus de passar por provações, passar por tribulações, passar por desafios e não perder a sua fé. Continuar tendo uma fé inabalável em Deus. Tem alguém aqui esta tarde que seja resiliente? O Senhor está nos fazendo ser resilientes. E pode ter certeza que se você ainda não sofreu um forte impacto, o inimigo talvez ainda não tentou roubar a sua fé. O inimigo ainda não bateu de forma violenta nas bases do seu castelo. Ele vai fazer isto. Ele vai tentar arrancar de você a sua fé. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir, porque nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus. Aleluia! Amados, perseverança, constância, resistência e firmeza na fé devem fazer parte da igreja, porque a igreja de Cristo, ela sempre foi resiliente aos mais diversos ataques do inimigo. Tem aquelas pessoas que vão dizer assim, mas eu não sofro ataque, eu não tenho luta nenhuma. Para mim é sempre uma maravilha servir a Deus e parece que eu nunca passo por dificuldade. Certamente porque você não é crente. Mas se você for uma pessoa que prega a palavra, que ora, que busca, que tenta viver em santidade, certamente o inferno todo vai estar irritado contigo. O inimigo vai estar furioso com a sua vida. É como se ele pegasse uma foto sua e ele desse um zoom muito grande lá no inferno e falasse para os seus demônios: pega! Mas ele não consegue, ele fica mais irado ainda. E na próxima investida vai ser mais forte, sabe por quê? Porque você faz parte do reino. E o dono desse reino é Cristo. E acredite você ou não, o inferno, ele odeia Cristo. Então, se você faz parte do reino, você vai sofrer perseguições. A palavra de Deus nos fala em alguns momentos sobre a resiliência. Marcos capítulo 13, no seu versículo 13, vai dizer assim: sereis odiados ou aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Perceba, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Se alguém, por causa do nome do Senhor, queria ser amado, há uma má notícia aqui. O texto está dizendo para nós que nós seremos odiados por causa do amor do Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Mas quem perseverar até quase chegar no final, quem percorrer 90% do caminho, não, quem perseverar até o fim, aleluia. Amados, nós começamos uma carreira e não vai. Não, o Senhor começa, ele faz de forma completa e perfeita. Esse é o nosso Deus. Então, não parar. João capítulo 16, versículo 33, vai dizer assim. Estou usando a versão Almeida, revista e atualizada, tá bom? João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está nos dando um alerta.
E trocando aqui para o nosso português mais cotidiano, ele está dizendo: a sua vida não será fácil. A sua vida não será fácil. No mundo vocês terão aflições. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Diz assim: se te mostras frouxo ou fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Se te mostrares frouxo, fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua fé. Percebo que o texto está demonstrando para nós, através do sábio, o pregador, está dizendo assim: olha, a sua fé, por vezes, será medida através da força que você tem no dia da tribulação, na angústia. Angústia que vai ter um termômetro na sua fé, medindo a febre do seu relacionamento com Deus. Amados, nos dias bons, é muito fácil nós chegarmos na igreja e falar: Senhor, eu te amo, ó Deus, da minha salvação. É a coisa mais fácil do mundo. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e tudo isso daí. É muito fácil nos dias bons. Quando a gente tem dinheiro para sair do culto e comprar uma pizza, é coisa maravilhosa. Quando na segunda-feira o gás está cheio, a geladeira está cheia, mas a nossa fé será no dia da angústia. E o sábio está dizendo para nós: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, tão pequena é a sua fé. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O texto vai dizer assim: que Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Sabe o que eu já percebi na palavra de Deus? Para todos os casos, a Bíblia tem uma promessa. Para aqueles que têm medo, diga aos temerosos: não há nada a temer. Não temas, eu sou contigo. Em todos os casos, para aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus. Mas para covarde, não tem um texto. Para covarde, não tem uma palavra. Covarde não tem texto. Aleluia. Os textos que vão apontar para a covardia, eles não terminam bem. Aleluia. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. A igreja, ela não recebeu um espírito de covardia. A igreja recebeu o poder de Deus e o amor, uma missão. É isto que a igreja recebeu de Cristo. Covardia não faz parte do povo de Deus. Então, nós não podemos se acovardar. Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você se fortalece. Não? Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. A minha graça é fiel. Olha o que o Senhor tem dito para a igreja. É você que se sustenta. Não é você com a sua capacidade. Não é você com a sua inteligência. Eu te sustento. Eu te seguro com a minha destra fiel. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: quanto tem os covardes, e esta é uma promessa para os incrédulos. Como eu disse, não termina bem. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A única promessa que há para o covarde chama-se lago de fogo. Mas não de covardia para a igreja. A igreja para ser poderosa em Cristo. Nos Deus. Aleluia! E como a palavra diz, nós confiamos no Senhor, no seu poder. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Amados, a palavra de Deus está cheia
de exemplos de resiliência. Pessoas que encararam os problemas, os desafios e permaneceram de pé. Foi falado hoje sobre Jó, por exemplo. Jó, ele perdeu. Jó perdeu praticamente tudo. Sobrou-lhe a esposa, que por vezes estava murmurando do seu lado. Mas ele manteve a sua fé em Deus. Ele não desistiu da sua fé. Ele não abandonou o seu relacionamento com Deus. Ao contrário, ele foi resiliente. Depois de toda a provação que ele passa, Jó ainda aprende com a sua aprovação. E ele vai dizer, eu estava conversando isso com o pastor Hugo, ele vai dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Perceba que o nível da fé de Jó é um pouco diferente dos dias atuais. Perceba, a Bíblia vai dizer que Jó era reto e íntegro. O plumo que o pastor Stênio ministrou estava sobre a vida de Jó. E ele apenas ouvindo falar de Deus já era suficiente para ele andar de forma reta e íntegra diante de Deus. Entenda isso, eu quero repetir para que isso fique gravado no teu coração. Jó, ele vai falar depois do seu sofrimento. Antes, eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar. Perceba, apenas de ouvir falar do Senhor, ele era reto. Tem pessoas nos nossos dias que ouviram falar, foram para a igreja, lideraram, são batizadas nas águas, de vez em quando dá um pulinho pentecostal, fala numa língua enrolada e ainda não conhece o Senhor. Ainda não tem relacionamento com Deus. Amados, o Senhor quer falar no profundo do nosso coração nesses dias de SIAP. Mas nós não podemos apenas ouvir aqui e perder ali fora. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco e precisamos praticar a sua palavra. Aleluia! A palavra de Deus vai nos dizer ainda que quando Jó quis dar uns pitacos para Deus, Deus então confronta Jó dizendo, pelo que eu entendi, Jó, você é sábio então. Então eu vou te fazer algumas perguntas, Jó. Então eu sou o aluno agora e você é o professor, Jó. Vamos lá, primeira pergunta, onde estavas tu? Não precisa falar mais nada. Aleluia! Para aqueles que estão pensando talvez em desistir, largar, parar, largar o cajado, sabe? Tirar o ano sabático, talvez Deus olhe para você e pergunte, espera lá, então já que você entende alguma coisa, deixa que eu vou perguntar algo para você, e você agora é o professor, e você me responda, onde estavas tu quando eu formava todas as coisas? Onde você estava quando eu dava nome às estrelas? Onde você estava quando eu colocava os alicerces da terra? Aonde você estava, se você é capaz de responder alguma coisa? E Jó entendeu, é melhor ficar debaixo da soberania deste Deus maravilhoso e eterno. É melhor não tentar brigar contra Deus. Às vezes eu ouço pessoas dizendo isso, olha, eu estou numa batalha com Deus. Irmão, abandona o barco. Abandona o barco, não tenta batalhar, brigar com Deus, não estou brigando, não, para com isso, abandona o barco, não vai dar certo, deixa ele comandar, deixa ele guiar, ei, ele sabe o caminho, ele conhece o curso, ele conhece o começo, o final, o nosso Deus é onipotente, onisciente, e ele tem coisas. Aleluia! A palavra de Deus nos fala sobre alguns homens que tiveram resiliência na sua fé. Quero destacar um que eu tenho um carinho especial por ele, que é o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele teve algumas palavras de Deus que são muito estranhas para nós hoje em dia. Deus olha para Ezequiel dizendo assim, Ezequiel, você vai preparar a sua alimentação, e é o seguinte, eu preciso que você faça ela, misture ela com fezes humanas,
e você pode comer a sua comida assim, porque eu quero mostrar algo para o povo e eles só vão aprender se você fizer isso. Desculpe, eu iria te preparar no começo dessa mensagem dizendo que você talvez não gostaria dela. Mas não te preparei para isso, mas te digo agora. Esta mensagem, o meu objetivo não é que você goste dela. Esta mensagem talvez vai constranger algumas pessoas aqui, né? Mas por mim, tudo bem, e eu não vou pedir desculpa pela mensagem, porque tudo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou compartilhar contigo nesta tarde. Amados, e Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, mas eu nunca coloquei comida impura na minha boca. O Senhor falou: olha, Ezequiel, eu te amo, então eu vou quebrar teu galho. Não precisa fazer a sua comida com fezes humanas, não. Faz com esterco de vaca. Tá bom agora, né? Ezequiel olhou: tá bom, Senhor. Que cardápio maravilhoso é este. E ele vai lá e prepara a sua comida. Ezequiel ouve Deus falando com ele, dizendo: Ezequiel, amanhã vai ser um dia maravilhoso, incrível. A sua mulher vai morrer amanhã. Olha que como você está fazendo parte do reino, Ezequiel. E é o seguinte: eu não autorizo, Ezequiel, você derramar uma lágrima por ela. Você não vai entrar em luto. Você vai continuar se movendo no reino, Ezequiel. Tudo bem, Deus pode pedir qualquer coisa. Ezequiel escreve: no outro dia, eu fiz tudo quanto o meu Senhor me pediu. Eu estou falando de um nível de fé aonde a resiliência é algo dado pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, ele quer nos munir aqui esta tarde. Amados, o Espírito Santo quer nos fazer crentes poderosos em Deus. O Espírito Santo, ele não quer mais esse evangelho, entre aspas, que está sendo ministrado por aí, de coaches e de palavras de autoajuda. Não, amados, em qual ponto a igreja do Senhor, ou pelo menos aquelas que se dizem igreja do Senhor, entraram numa espécie de sistema religioso, aonde todo mundo tem que se dar bem, aonde todo mundo precisa ganhar, possuir, ficar rico. Não, esse não é o evangelho. Esta parte eu quero compartilhar com você o evangelho real, o evangelho raiz. E eu tenho certeza que alguém aqui talvez não vai buscar, mas Deus quer falar pela sua igreja. Aleluia! Aleluia! Amados, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. A palavra de Deus vai nos falar um pouquinho sobre resiliência. Aleluia. Olha só. O que mais direi? Porque a lista já está grande. A lista aqui de heróis, os chamados heróis da fé, já está aqui gigantesca. Então já estou pegando aqui na parte final. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Lembra de Gideão? Com os 300? De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E tem crente que não vai na igreja porque está chovendo. Um adendo. Vamos lá. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez,
passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E pode voltar no 37. Eu quero ler de volta esse texto para você. Eu quero que você... eu vou ser bastante fiel na leitura, então feche teu olho e ouça esse texto. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. São os nossos irmãos. São os nossos irmãos. Aleluia. O tradutor, certamente ele não aguentando tamanha grandeza deste povo, ele fez um adendo, uma nota pessoal. Ele abre o parênteses e diz: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Aleluia. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E nós cantando: eu não morrerei enquanto a promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus vai falar para nós sobre resiliência. Aleluia. Você é alguém resiliente no reino de Deus? Deus pode contar com você depois do sofrimento? Deus pode contar com você em dias de tribulação? São nos dias sombrios que nós entendemos, aprendemos que os dias sombrios também pertencem a Deus. E Deus é dono de todos os nossos dias. Glória a Deus. Quando o último desta lista morreu, acabou então o que nós podemos chamar de relacionamento com Deus. Não, não acabou. Toda esta herança, toda esta carga de amor, fé, coragem, perseverança, fé inabalável, foram parar no coração de um jovem, há aproximadamente 25 anos. O nome dele era Estevão. Estevão foi, você vai encontrar ele em Atos capítulo 6, foi escolhido também para a obra no templo do Senhor, na igreja primitiva. E ele não só é escolhido, ele não é aquela pessoa que o pastor Anderson citou: olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Não, ele não era essa pessoa. Ele fez algo a mais. Ele se moveu no reino de tal maneira, com tanta maestria, e ele começou a incomodar. E pela forma veemente como ele se movia no reino, ele foi parar na frente de algumas pessoas que estavam com pedras na mão e começaram a apedrejá-lo. Queriam, com pedras, não apenas matar Estevão, mas acabar com o evangelho, acabar com o reino de Deus. Mas, amados, ninguém pode colocar um ponto final naquilo que Deus começou. Ninguém pode parar o reino de Deus. E em cada pedra que estava sendo jogada em Estevão, a impressão que dava é que com pedradas eles queriam arrancar Cristo e poderiam arrancar tudo, menos Cristo. A igreja resiliente, ela é atacada. A igreja resiliente, ela é apontada, criticada, zombada. Podem fazer de tudo, mas não conseguem arrancar Cristo desta igreja.
Aleluia! Como foi bem dito hoje, ministrado hoje, alguém pode tentar mexer na nossa reputação. Alguém pode tentar mexer nos nossos bens. A nossa saúde pode não estar da maneira que gostaríamos que estivesse, mas ninguém consegue arrancar Cristo da nossa história. O texto que lemos no início vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E não conseguiram arrancar isso de Estevão para o benefício ou para a ira daquelas pessoas que estão apedrejando Estevão. Estevão está dizendo ainda na hora da sua morte: perdoa, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Sabe o que Estevão está fazendo? Vocês podem arrancar até o último resquício de vida de mim, mas Cristo, aquilo que eu aprendi com o meu amigo, isso vocês não vão tirar de mim. Isso vocês não vão conseguir arrancar. Pode bater, pode bater. O sangue pode escorrer a canela, mas Cristo, vocês não arrancam de mim. Aleluia! Isto é resiliência. Os apóstolos foram resilientes. Eles foram perseguidos e mortos de todas as maneiras que você pode imaginar. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguém olhou para Pedro: Pedro, você vai morrer igual o seu Senhor. Ele disse: não, igual não. Igual não sou nem digno de morrer igual ele. Me crucifica, mas vira a cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. André foi crucificado em uma cruz em formato de X. Tiago, menor, foi espancado até a morte. Tiago, o maior, foi morto à espada. Filipe foi crucificado. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé, morto por lanças. Mateus, morto por seus perseguidores, certamente foi decapitado. Simão Zelote foi cerrado ao meio, e esta serra era uma serra medieval, onde um homem ficava segurando uma parte dela, outro aqui, colocavam a pessoa deitada e pouco a pouco iam serrando ela ao meio. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Tadeu foi morto a golpes de machado e bastões. O único que não morreu no martírio foi João, que morreu de causas naturais, mas foi martirizado também. E a tradição cristã ainda vai dizer que ele foi jogado dentro de um tacho quente de azeite, mas não morreu nesse martírio. O apóstolo Paulo, amados, e eu não vou ler todos os textos, mas eu quero seguir com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, para que você entenda o que é resiliência. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Uma quarentena de açoites menos 1. Vi uma tradição que se um guarda ele batesse 40 vezes, então esse guarda, por algum tempo, ele não poderia bater de novo. Então batia-se 39, para daqui a pouco poder dar mais 39. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, aqueles que eram do meu próprio povo, da minha pátria. Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Amados, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tá bom? Que evangelho é esse que é mostrado hoje nas redes sociais? Aonde o sofrimento não faz parte deste evangelho.
A comunhão que, de forma ah, maravilhosa, o irmão Israel trouxe aqui. Era uma comunhão quando o resto do mundo queria matar. Era uma comunhão quando o resto do mundo queria perseguir, queria queimar. É uma comunhão embaixo de açoites. É uma comunhão na carreira da perseguição. Que evangelho é esse que queremos viver hoje em dia? Amados, em 17 de julho do ano 64, depois de Cristo, começa uma perseguição tamanha contra a igreja, que nós não somos capazes nem de compreender. Deixa eu dizer algo para você. As maiores máquinas de torturar, as maiores máquinas de tortura foram criadas para matar cristãos. As maiores máquinas de torturar e moer gente foram feitas para torturar cristãos. Eu não quero que fique só na minha palavra. Eu tenho algumas imagens que eu quero que você veja, para que nós possamos entender um pouquinho do que os nossos irmãos passaram. O que você está vendo aqui é uma cadeira de tortura. A cadeira da tortura é coberta de espinhos afiados e foi utilizada para torturar prisioneiros e obter confissões através de dores imensas. A vítima era amarrada na cadeira e seu corpo pressionado contra os espinhos. O sofrimento era intenso e prolongado. Sabe quem sentava ali? Os nossos irmãos. Pessoas que eram chamadas assim como nós, mas que eles amavam tanto o reino de Deus, tanto relacionamento com Cristo, que eles olhavam para uma cadeira dessa e diziam assim: eu encaro. É por causa de Cristo, eu encaro. Eu vou sentar nessa cadeira aí. Eu vou encarar essa cadeira aí. Eu vou encarar essa tormenta aí. É por causa de Cristo? É por causa do meu amigo Cristo? Eu vou encarar esta tortura. E eles morriam torturados. Eles sofriam de forma intensa e prolongada, porque isso daqui não matava de forma instantânea. O sofrimento, ele era prolongado. Deixa eu passar. O que nós estamos vendo aqui chama-se a donzela de ferro. A donzela de ferro era um instrumento de tortura utilizado para punir aqueles que não renunciavam sua fé cristã. A vítima era colocada dentro do compartimento e o exterior era fechado, deixando as lâminas de ferro em contato com o corpo. O instrumento era projetado para causar ferimentos profundos e uma morte lenta e agonizante. A pessoa entrava ali e fechava-se então aquela porta e os ferros, as pontas dos ferros, elas penetravam o corpo de quem estava lá dentro. Historicamente, e eu quero que você abra o teu coração para você ouvir isso. Historicamente, não há relatos. Quando você acha o relato, ainda é duvidoso. Mas praticamente não há relatos que alguém gritou lá de dentro: oh, tá bom, eu nego, deixa eu sair daqui. Não. Agora, o que você encontra de relatos de pessoas que estavam ali dentro cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Você consegue entender isso? Porque eu não consigo. Eu vivo numa geração onde quem paga mais leva o crente embora da igreja. Parece uma promoção de atacado. Crente em promoção. Dá um pouquinho a mais e leva o crente embora da igreja. Aleluia! Aleluia! Crente que está dentro da igreja, pastor, ora por mim, para Deus abrir uma porta de emprego para mim. E o pastor vai lá, ora, busca Deus, intercede, clama.
acorda de madrugada para orar, e Deus vai lá e abre a porta, daqui a pouco, alguns dias, o pastor, olha, eles estão pagando a mais, pelo meu tempo, para mim pegar um segundo turno, um terceiro turno, aí eu não vou poder mais vir para a igreja. Amados, eu não vou falar aqui de quem vende o seu tempo, para não te constranger mais ainda. Mas a verdade, amados, é que há várias formas de se prostituir. Desculpa se eu estou te constrangendo com a minha forma de falar, com a minha forma de falar. Eu peço desculpas, mas da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu não vou me desculpar. Amados, estamos vivendo em dias de crentes frágeis, em dias de pessoas que não têm profundidade no seu relacionamento com Deus. Estamos vivendo dias, amados, onde as pessoas de fato não conhecem o que é Deus, não têm relacionamento com Deus, e essas pessoas, quando entravam dentro desse instrumento, elas cantavam. Aleluia! Suas mãos aos céus, fale uma palavra de amor ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aonde estava Deus? Deus estava sendo marcado em cada vez que isso acontecia. É como se ficasse uma marca em Deus, e esta marca não seria apagada. Amados, essas pessoas estavam vivendo o evangelho puro, original, o evangelho raiz, não é o evangelho de conveniência de hoje eu posso, hoje eu não posso, hoje eu estou lá em cima, sabe o tipo de crente gangorra, agora eu estou aqui em cima, agora eu estou lá embaixo. Essas pessoas marcaram Deus com a sua história. Deus está marcado no sangue dos mártires. A igreja, ela é resiliente porque Deus capacitou ela para vencer todos os desafios. Aleluia! Passar, por favor. A roda foi um dos instrumentos mais cruéis utilizados pelos romanos para torturar e executar cristãos. Durante as perseguições, a vítima era amarrada ou deitada sobre uma roda de madeira com ferros pontiagudos. Em seguida, sofria agressões físicas, como golpes de martelo, enquanto os ferros rasgavam o corpo. Muitas vezes, após a tortura, a pessoa ainda era deixada para morrer lentamente ou era executada. A pessoa, ela era rasgada nesta roda. Amarravam ela numa espécie de base e começavam a girar aquela roda, e os seus ossos iam quebrando pouco a pouco. A sua pele, por vezes, era arrancada do seu corpo. Enquanto eles estavam ali para o bel prazer daqueles que estavam torturando, eles estavam ainda golpeando com martelos para que aquela pessoa ainda pudesse sofrer mais. Aleluia. Amados, nós estamos falando de um evangelho aqui, onde as pessoas deram tudo para Deus. Elas não deram uma parte. Aleluia. O que é que vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está dando para Deus está fazendo sentido? O que você está entregando para Deus está fazendo sentido? Pode passar. Quartejamento por cavalos. São os nossos irmãos. Para ficar mais pessoal, que poderia ser poderia ser o pastor Anderson, poderia ser eu, poderia ser você, pastor Hugo, pastor Daniel Borges, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós, que são os nossos irmãos. Sabe o que nós temos em comum com ele? Com eles? O nosso amor por Cristo. É o que temos em comum. O que vai dar uma diferença é a profundidade desse amor.
Se nós estamos aqui hoje, eu entendo isto, é porque nós amamos a Cristo. O que talvez o Senhor esteja fazendo aqui para nós esta tarde é colocar à prova a profundidade do nosso amor a Cristo e o que nós estamos dispostos a renunciar por este amor a Cristo. Essas pessoas, cada vez que elas morriam, elas faziam uma marca em Deus. E Deus ia sendo marcado por causa da história destas pessoas. Condenados tinham os braços e as pernas amarrados a 4 cavalos. Ao receberem ordens, os animais eram conduzidos em direções opostas, rasgando os membros até a morte. Era usado como punição reservada aos considerados inimigos do império, hereges e opositores, ou seja, todo mundo que era cristão. Este método era usado para intimidar e aterrorizar, transformando a execução em um espetáculo público de extrema crueldade. Sabe o que é interessante quando você estuda a perseguição dos mártires? O espetáculo deveria ser a intensidade, a brutalidade da morte. Sabe o que acabava sendo o espetáculo? A fé inabalável. Era comum, amados, pessoas entrando, dando risada, dando gargalhadas. O cristão vai morrer hoje. E diante da fé inabalável, o sorriso ia embora e as lágrimas chegavam. Certa vez, um ateu falou de Charles Spurgeon. Eu não acredito em uma palavra que ele fala, mas eu gosto de ver, porque eu vejo que ele acredita no que ele prega. Esse mesmo sentimento estava na multidão. Eu vim aqui para ver um homem morrer, e quando eu cheguei aqui, vi uma fé inabalável em Deus. O que é que o mundo está vendo em nós? Saíram para participar de um culto normal e quando chegam lá, estão vendo o quê? O que é que eles estão enxergando em nós? Pode passar, por favor. Touro de bronze, certamente, João, o apóstolo, foi fragilizado nesse tipo de instrumento. Atribuído ao tirano Fálares, este instrumento de tortura consistia em um touro oco de bronze. A vítima era colocada dentro do touro e, em seguida, o fogo era aceso sobre a estrutura. O calor intenso fazia com que os gritos da vítima, amplificados pela forma do touro, soassem como um bramido do animal, usado para infundir terror e como punição exemplar contra os inimigos do Estado. E segundo registros históricos, daí tem uma informação. Nas narinas do touro ali, tinha 2 cavidades, e quando então quem estava lá dentro começava a gritar, começava a se alvoroçar lá dentro, a impressão que dava, até porque saía fumaça dali também, que aquele grito estava vindo do próprio touro, transformando o espetáculo ainda em algo mais atrativo para a grande multidão. Eu volto à pergunta, o que nós estamos fazendo sentido? Está fazendo sentido? É isso mesmo? Estaremos satisfeitos em ir para a igreja, voltar da igreja? É isso que nós queremos? Este é o relacionamento que nós queremos com Deus? Pode passar. Cristãos queimados em postes por Nero. Segundo o historiador Tácito, segundo o historiador Tácito, o imperador Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma e ordenou que fossem presos e executados de forma cruel. Muitos foram amarrados a postes e cobertos com materiais inflamáveis, sendo queimados vivos para servirem de iluminação nos jardins e estádios durante a noite. Este foi um dos primeiros e mais cruéis atos de perseguição contra a igreja. Então perceba, Nero queria caminhar de noite e estar iluminado o caminho. Ele teve uma brilhante ideia que alguns historiadores vai dizer que é daí que surgiu o nosso modelo de iluminação pública.
Alguns historiadores vai colocar como este ato a origem do nosso sistema de iluminação pública, com postes e alguma coisa servindo de combustível para iluminar o caminho. Normalmente, quem estava sendo queimado ali eram crianças. Normalmente, esse tipo de tortura eram os filhos dos cristãos que estavam sendo queimados, os nossos filhos. Consegue imaginar ali o seu filho pendurado e que pegando fogo? Só para que Nero possa andar. Agora, o motivo real, central, não é que ele quer andar por um caminho iluminado. O motivo real aqui é a ira que ele tem de Cristo. O problema é Cristo. O problema é Cristo. O problema do diabo contigo não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. O problema do diabo contigo é Cristo. Cristo é o ponto central da perseguição da igreja. Aleluia. Aquelas crianças estão queimando, e se você usar a sua imaginação, o seu coração, a Morgana, tem crianças ali, tiveram crianças ali gritando, gritando, sendo torturadas, sendo queimadas. O que me chama a atenção e me assusta é que eu busquei e não encontrei relatos de pai e mãe dizendo: não, para tudo, eu nego, para! Não, não tem esse relato. Ao contrário, eu encontrei relatos de pais e mães olhando aquilo dizendo: filho, permanece até o final. Vai até o final. Aleluia. Pode passar. Cristãos lançados aos leões do Coliseu. Os cristãos eram frequentemente levados ao Coliseu para serem mortos diante de grandes multidões. Homens, mulheres e até crianças eram jogados aos leões e outros animais selvagens como forma de entretenimento cruel e tentativa de forçá-los a renunciar à sua fé. Muitos morreram com coragem e fé, testemunhando de Cristo até o fim. Isso aqui era um espetáculo. Havia um modelo de política na Roma antiga, política de pão e circo. Você dá pão às pessoas, um pouco de pão e entretenimento. Uma espécie de bolsa-pão, sabe? Bolsa, essas bolsas que tem, Bolsa Família e uma Rede Globo. No caso aqui, dava-se pão e o entretenimento eram os cristãos sendo devorados por leões no Coliseu. Política de pão e circo. Política de pão e circo. Os nossos irmãos estão sendo devorados por leões aqui. Por quê? Por causa do seu relacionamento com Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas imagens a mais, mas que eu poupei a você de ver essas imagens. Mas existem máquinas de tortura, especialmente para mulheres, especialmente para crianças, especialmente para homens. Nós estamos falando de uma igreja resiliente. Nós temos na história os valdenses, um grupo cristão que foi duramente perseguido e morto. Nós temos na história os moravianos, que foram perseguidos brutalmente por causa do seu relacionamento com Cristo. Nós temos na história homens, por exemplo, como John Huss, que ao ser queimado na fogueira, ele ainda estava cantando e profetizando durante o seu martírio, durante a sua tortura. Amados, nós estamos falando de uma igreja que ela persevera quando todo mundo dizia assim: agora acabou a era dos cristãos. Alguém chegava lá dizendo: aí você viu que tem alguém pregando aí fora? Tem gente cantando, mas eu não tinha matado todo mundo. É que quando se matava um cristão, parece que nascia 10.
Quando se matava 10, parece que vinha 100. Quando matava 100, parece que tinha 2.000. Quando matava 2.000, parece que tinham milhões. Sabe o que é isso? Um dos chamados pais da igreja, ele explicou, é que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Aleluia! Quanto mais sangue era derramado, parece que mais crente tinha. E cada leva de crente que vinha posteriormente, parece que amava mais. Aleluia! Aleluia! Está comigo aqui? Está comigo aqui? Levante suas mãos aos céus. Isso, diga uma palavra de amor ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! O quanto está fazendo sentido o seu relacionamento com Deus. O quanto está fazendo sentido o seu relacionamento com o eterno Deus. Amados, ser cristão não implica em ir e voltar da igreja ou fazer parte de um dos grupos da igreja, não significa conhecer o pastor, não significa conhecer tudo que a igreja faz. Jesus topou uma vez com um jovem dizendo: Senhor, eu vou te seguir, eu quero ser um seguidor. E Jesus olhou para ele e disse: está fácil, está fácil. Olha, é só conhecer a palavra, conhecer Deus. Eu conheço tudo. Eu conheço a Bíblia de trás para frente, a Torá, eu conheço os hinos da harpa, eu conheço os irmãos, conheço todo mundo. Aleluia! E Jesus olhou para ele: então tá tranquilo, tá fácil. Vai lá, eu te espero aqui, não vou sair daqui. Você tem, dá aos pobres e volta aqui, vamos lá. Sabe o que Jesus está fazendo com aquele jovem? Esse teu amor profundo, essa tua chama missionária de me seguir, isso é balela. Isso é da boca para fora. Vai lá, pega os teus bens, pega tudo que você tem e vende. Eu quero você sem nada. Quero você despido. Eu não quero você com segurança. Sabe a tua conta que você... Então, joga tudo fora, dá para alguém lá que está precisando e vem aqui, eu quero só você. Deus está olhando para o nosso coração aqui essa tarde. E quando a gente fala que ama, e quando a gente fala que quer, e quando a gente fala: eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida como instrumento. O Senhor está olhando para o nosso coração, consegue imaginar Ele olhando para nós, sorrindo? É isso mesmo? É isso, sim, Senhor, eu conheço uma harpa, e eu estou na igreja desde o tempo que o diabo era criança, ainda ficava correndo pela igreja. E o Senhor, contigo, Senhor. E o Senhor Jesus está olhando: é isso mesmo? Então vamos ver se você passa pela pressão e continua comigo. Aleluia! Aleluia! Quero que você assista um vídeo curto, mas preste atenção. Os homens são do nosso tempo, aconteceu algum pouco tempo atrás. Isso que você vai ver agora. Os irmãos que sabem mais inglês vão saber melhor do que eu, mas está escrito esta mensagem. Está escrito em coração. Da firmeza em vontade, de fé e devoção. Da coragem no tempo de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de Cristo. É um exemplo para mim, verdadeiro. Oh, meu.
Assassinados na beira da praia por causa do seu relacionamento com Cristo. Agora é interessante saber que não eram 21 cristãos, eram 20 cristãos e um que foi levado com esses prisioneiros por engano. E quando alguém já chegando na praia, não, eu não parte, eu não sou do mesmo grupo que eles. Então você pode ir embora. E conversaram lá e você pode sair, você está livre. Eu falei, pois é. O único problema é que no caminho para cá, eu vi o procedimento deles. O único problema é que eu vi o quanto eles amam a Cristo. E se eles têm esse amor profundo por Cristo, eu não posso ir embora para casa. Eu quero esse Cristo também. Eu preciso desse Cristo também. Nós não estamos falando de pessoas que vão ali e se der ruim eu pego minha maletinha e volto para casa. Não, nós estamos falando do evangelho real, o evangelho profundo, relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus. Pessoas que quando chegaram num altar como esse, dizendo, eu entrego a minha vida a Cristo, elas disseram, eu vou marcar Cristo, eu vou marcar Cristo com a minha história. Aleluia! Aleluia! Pessoas que querem pegar a vida para Cristo, fizeram de verdade, fizeram de verdade. Pessoas que estamos fazendo para Cristo. Aleluia! Aleluia! Deus está medindo a nossa febre espiritual. Deus está medindo a idade do meu relacionamento, aleluia, com Ele, o nosso amor por Ele, aquilo que temos com Ele, aleluia, não pode ser meras palavras, não, amados. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, isso tem que ser de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 5. E agora eu gostaria que você abrisse o teu coração para entender o que nós vamos ver. Apocalipse capítulo 5. E na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora. Significa que Deus ele está em todo momento, em todos os lugares. A atemporalidade de Deus. Aleluia. Os atributos incomunicáveis de Deus estão presentes aqui, no escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos, mostrando a perfeição deste Deus eterno. Nós cremos e estamos inseridos num reino onde o dono é perfeito. Ele é perfeito. O salmista Davi, sabendo disso, ele disse, no Salmo 139, Senhor, tu me sonda e me conhece. Conhece o meu assentar e meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Senhor, ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já conhece toda. Senhor, não tem como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, até lá a tua destra me guiará e a tua mão me sustentará. Senhor, não tem como fugir da sua presença. Se eu falar para o Senhor, a noite vai me cobrir do Senhor, vai me esconder. Mentira, Senhor, para o Senhor, o dia e a noite são as mesmas coisas. Ele sabia isso. Ele disse, ainda que quando eu era uma criatura informe, ou seja, não era um feto ainda,
O Senhor já tinha escrito todos os meus dias no seu livro. Sabe o que isso está dizendo para nós? Que ele é perfeito. O nosso Deus é perfeito. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os céus? Havia um clamor no céu. Quem é digno de abrir o livro e romper os céus? Aquilo ecoava. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Não havia ninguém que pudesse fazer isto. E o cenário aqui é tristeza, perceba. Quem está escrevendo, sendo um instrumento de Deus aqui, é o apóstolo João na ilha de Patmos. E ele está vendo o mar, e de repente o mar sumiu, e ele está nesta cena, olhando por dentro do céu. Ele vê os 24 anciãos, ele vê tudo acontecendo, ele vê o anjo bradando, ecoava e ninguém respondia. E quando respondeu, ele responde escrevendo, ninguém, não tinha ninguém lá. O cenário aqui é tristeza. Por quê? Porque João viu seus amigos sendo martirizados por causa desse evangelho. Tem ninguém para abrir o livro, significa dizer, eles morreram em vão. Não há sentido nisso que foi feito. A cadeira, a roda, a donzela de ferro, nada disso tem sentido, se não houver alguém digno. Tudo que nós fazemos aqui é amparado em uma estrutura sólida, que nós percebemos, partimos do pressuposto que seja perfeita, digna, que seja concreta, que seja sólida. Se não tiver isto, o que nós fazemos aqui, nada tem sentido. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem sequer olhar para o livro. Amados, se não tiver Cristo, você já conseguiu imaginar quem é você sem Deus? Quem é você sem Cristo? Sem Cristo, você conseguiria manter as suas bases de ética, de moralidade? Alguém escreveu dizendo que, se não for falar que a base moral, a estrutura sólida é Cristo, é melhor nem falar de moralidade. Ele tinha toda a razão. A nossa base é Cristo. Cristo é a nossa base. Tira Cristo e não sobra nada. Um dos grandes pregadores, eu não lembro qual o nome dele, ele disse, olha, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de bom é Cristo. O que você vê que está errado, sou eu mesmo, sem Cristo. Quem você é sem Cristo? João não acha ninguém digno de abrir o livro. E ninguém digno de abrir o livro significa, não valeu a pena. O sangue derramado, a tortura, o choro, nada valeu a pena. Aleluia. Todavia, aleluia, eu quero conectar esse texto com o livro de Salmos, capítulo 24. Todavia, e o escritor aqui, Davi, ele está no seu tempo. Lembra que eu falei da temporalidade de Deus? Ele está tendo um lapso daquilo que o Senhor tem feito e iria fazer. E ele olha para o seu tempo, mas ele vê um tempo futuro. E ele descreve o que está acontecendo aqui nesse todavia. E ele diz assim, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Sabe por que João está chorando? Sabe por que não tem ninguém digno? É porque ele está vendo um vácuo de tempo, aonde Deus que está sentado no trono, sai do trono, ele desce à terra, e João vai explicar isso para nós, dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. É esse tempo que João está olhando ali. Cadê? Ninguém é digno. Não, tem alguém digno, mas ele está vencendo a morte. E Davi, perceba o que Deus está fazendo na vida de Davi. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Entrará o Rei de glória. Eu vou de novo para que você entenda. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Entrará o Rei de glórias. Mas a estava, o verbo se fez carne, habitou entre eles, o verbo se fez carne, e desceu na terra. Mas agora, eles quem é esse rei da glória? Consegue imaginar isso? Quem é esse rei da glória? Alguém que está todavia. Senhor forte, poderoso, levantai as vossas cabeças, levantai, ó mas porque entrará um rei da glória, e lá dentro diz dizendo: Rabasoe conda ramandaiaçou, Arabas conda ramandaiaçou. Apocalipse 5, versículo 5. Todavia, entende? Levantai as portas, as vossas cabeças, porque entrará o. Alguém está dizendo, um dos anciãos me disse: não chores mais. Oh, oh, não chores mais. Eis ali, ó, o leão da tribo de Judá. Aleluia. A raiz é onde começa, é onde dá origem. Ele iniciou tudo. Aleluia. Cristo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coisas. O que ele fez? Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Aleluia. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Perceba que o ancião mostra um leão, mas um cordeiro. Isso fala, aleluia, da nossa concepção. O ancião, o ambiente dele é celestial. João, o ambiente dele é terreno. Amados, no ambiente terreno nós podemos entender que o evangelho é normal, que Cristo ele foi um homem, inclusive a ciência ela não nega que o Cristo histórico, ele de fato existiu. É um cordeiro, é algo, mas o ancião não. O ancião olha e vê o leão, tribo de Judá. Aleluia! Entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial. Tendo sido morto significa a palavra no seu formato mais original vai dizer: ele tem marcas de morte, mas está vivo. Ele tem marcas de morte. Ele está todo marcado. Ele está marcado, mas está vivo. Como tendo sido morto.
Ele, o Rei da Glória, ele vem porque venceu, mas parece que ele, como havendo sido morto, ele está marcado. Sabe o que Jesus está fazendo? As marcas que alguém já perguntou para você, olha, se ele ressuscitou, por que ele carrega as marcas da cruz? Deixa eu dizer algo. É a maneira de Deus falar para nós: o sangue dos mártires não será esquecido. O sofrimento que vocês tiveram nessa terra, por causa do evangelho, está cravado em Deus e ele não vai esquecer. Eu tenho uma palavra aos filhos de pastores aqui nesta tarde. Quem é filho de pastor, levante suas mãos. Isso, todos os filhos de pastores, levante suas mãos. Você não pode abandonar Deus, sair da igreja por causa daquilo que seu pai sofreu. Você não pode sair da igreja por causa daquilo que a sua mãe sofreu. Você estaria deixando Deus por algo que está registrado no próprio corpo que Deus assumiu. Está gravado nele. E justamente aquilo que honra todo o sacrifício da igreja e dos seus pais, das pessoas que você ama, será o motivo pelo qual você vai se distanciar dele. Você não pode fazer isso. Amados, você não pode deixar o Senhor, não pode deixar a casa de Deus, por causa das marcas que você tem angariado ao longo do tempo, pelo seu sofrimento. Eu estou sofrendo, mas é justamente esse. É isso, é justamente este é o fato que torna honroso você chegar até o final, porque esta marca está em Deus. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que está acontecendo aqui? O Cordeiro está indo junto conosco. Todo o sofrimento, toda lágrima, as lágrimas de ministério, aquilo que você passa, toda perseguição que você sofre, você não está sozinho, ele está junto contigo. O apóstolo Paulo disse isso: combati o bom combate, acabei a carreira. Porque combate é bom, porque ele está junto. Aleluia. Olha o que o texto diz: como tendo sido morto, a marca do sofrimento de Cristo está representando todo o sofrimento por causa do evangelho. Aleluia. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Amados, será que no nosso tempo, podem haver homens e mulheres que tenham essa profundidade de relacionamento com Deus? Acabou? Boa, pastor Antônio. Será que acabou? Pastor Ataíde, pastor Paulo. Será que acabou? Acabou o nosso tempo. Nós não estamos dispostos mais a sofrer pelo Evangelho? Nós não estamos mais dispostos a permanecer em Deus, pelo seu reino? O nosso relacionamento com Cristo, ele ainda quebra cadeias? Será que o nosso relacionamento com Deus, irmãos do louvor que estão aqui, quebra cadeias só no louvor, naquilo que nós cantamos? Ou realmente é isto? O nosso relacionamento com Deus é tão profundo que nós estamos nessa tarde aqui dispostos a entregar tudo para Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. E como eu falei, já na quinta-feira, o altar está aberto em todo o tempo.